Ele está aqui. Seria improvável, né? Os dois é fiel, amém? Que você possa prestar atenção na palavra que vai ser pregada essa noite. Testemunha, a história da vida dele, se ele quiser contar. Deus vai direcionar ele em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, a gente está com a vida de Tiago. O Senhor sabe por onde ele passou. O Senhor sabe por onde ele andou, as terras que ele frequentou, as impossibilidades de hoje ele estar aqui, Senhor, com família, com filha, com esposa, as impossibilidades, ó Pai, humanas dele estar aqui, Senhor, para testemunhar. Mas o Senhor é fiel, e o Senhor trouxe ele aqui para contar a história de vida dele, para contar, Senhor, da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, seria improvável para o homem, Senhor, ele estar aqui hoje, mas o Senhor é fiel, e o Senhor nos conservou na terra com o propósito, Senhor, de outras vidas serem tocadas e alcançadas pela tua palavra. Que nessa noite, ó Pai, o Senhor envie os seus anjos dos quatro cantos dessa igreja, que o Senhor envie os seus anjos de fogo nesse lugar, que todo mal que tapa os ouvidos do homem, todo mal, todo principado que vai te resistir à tua palavra, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra ela venha quebrar, Senhor, a pedra do coração do homem, Senhor, e venha tocar, ó Pai, nas vidas que estão ao alcance desse microfone, ao alcance desse som, ó Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, tu salva-me no meio da rua, tu salva-me no meio do tráfico, tu salva-me na cadeia, tu salva-me onde ele estiver, porque a tua palavra, Senhor, ela vai ao alcance do homem, Senhor, quando o Senhor quer, usa os instrumentos que estão na terra, Pai, em nome de Jesus Cristo te peço. Senhor, aqui está teu servo, ensina a ele, dá ele a palavra, dá ele a autoridade, dá ele, Senhor, revelação, dá ele, ó Pai, a palavra do céu, a palavra que transforma, em nome de Jesus, tudo para a tua honra, tudo para a sua glória, tudo para o seu louvor. Alguns olham para nós gritando, pregando, orando e pensam em ser louco, não, é porque o céu nos invade, a alegria, Senhor, nos invade diante da tua presença. É por isso que nós gritamos, clamamos e nós cantamos e louvamos o teu nome, Senhor. Obrigado, usa o teu céu para a glória e a honra do teu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. Para Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo a Igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é motivo de alegria nessa noite, nesse dia, poder estar com essa igreja linda, a qual Deus ele tem confiabilizado na mão do nosso pastor Fabiano. Quero agradecer a Deus, sou grato a Deus por essa oportunidade que ele tem me dado nessa noite, nesse dia, de estar falando da sua palavra, de estar falando do seu amor, de estar falando do seu nome, porque assim como o nosso pastor Fabiano disse, era improvável eu estar aqui nessa noite, mas pela sua infinita misericórdia, nós se encontramos aqui nessa noite, não só eu, mas também você. Deus ele permitiu que você viesse a este lugar para adorar o Deus vivo. Nessa noite eu gostaria de agradecer também ao pastor Fabiano, que me facultou essa oportunidade de estar pregando aqui nesta igreja. Muito obrigado, pastor Fabiano, que também conheço desde que eu era pequeno, embora eu não tenha crescido muito, aleluia, mas é um amigo pessoal, um homem de Deus, que Deus ele tem abençoado nessa terra. Agradeço a Deus pela família desse homem de Deus, agradeço
a Deus por ter dado essa visão a ele, dessa igreja, porque através dessa igreja muitas almas se converterão a Cristo. E esse é o sentimento que com certeza tem no coração do pastor Fabiano. Agradeço a cada um aqui presente, porque sem você, o Espírito Santo de Deus não estaria presente nessa noite, nesse lugar. Para você que veio ouvir a palavra do Senhor e que veio buscar a vitória para a sua vida, que Deus ele venha abençoar a tua vida nessa noite e você venha levar a sua vitória para o seu lar, em nome de Jesus. Mas sem mais delonga, eu peço que você abra a sua Bíblia juntamente comigo no livro, no 5º livro Pentateuco, o livro de Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo 1. Aleluia. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1. Diz o texto dessa escrita sobre a exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. E diz a palavra de Deus: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, que Deus te abençoe, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que, como o homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares no seu caminho. Versículo de número 15 e 16, o derradeiro. Que te guiou porque aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, e para te provar, e para no teu fim te fazer bem. Aleluia. Gostaria de pedir perdão à igreja, mas não poderia também te agradecer a presença da minha família, que ali se encontra minha esposa, minhas filhas, Ana Clara, minha esposa, minha filha Valentina e Ana, que é um presente de Deus na minha vida. E hoje eu sou grato a Deus de estar nesse lugar, porque há mais ou menos 15 dias eu estava privado da minha liberdade por algo do meu passado, e hoje Deus ele me deu essa oportunidade, e muitos queriam essa oportunidade de estar com a sua família,
ao lado dos irmãos em Cristo Jesus. E infelizmente não podem, porque desceram à sepultura sem vida, porque desceram à sepultura sem Jesus. E hoje Deus, Ele me confiabilizou essa oportunidade. E eu sou grato a Deus de estar com a minha família, de estar com o meu pastor Fabiano, de estar com você aqui nessa noite. Porque nessa hora eu estaria privado, mas Deus me deu a minha liberdade para falar do seu amor. E eu estudando, eu pedindo a Deus o que, Senhor, eu vou trazer para a tua igreja, o que eu vou falar para a tua igreja. E Deus, Ele falou para mim: abre a tua boca e eu encherei, porque a palavra é dele, e a palavra de Deus, ela é fiel, ela é inerrante, ela é infalível, e ela é única. Eu sou somente um instrumento do Senhor para passar aquilo a qual Deus, Ele quer que eu passe para você nessa noite. Pois bem, a palavra do Senhor, ela vem dizendo aqui no capítulo 8, aonde Moisés, ele vem narrando os benefícios que o Senhor, Ele tem para o seu povo. Mas antes de chegar a essa palavra, lá no início eu não poderia de narrar essa história, meu pastor, porque já lá no início, em Gênesis, para chegar até aqui, para chegar onde Moisés, ele vem trazendo essa palavra ao povo, lá na queda do homem, aonde estávamos condenados, aonde não teria mais solução para o homem por causa da sua queda, porque o homem errou contra Deus. O homem fez justamente aquilo que Deus, Ele tinha falado para não fazer. Mas lá no capítulo 3 de Gênesis, Deus, Ele vem lançando a maldição sobre o homem. E no capítulo 3, no versículo 15 de Gênesis, nós podemos ver Deus, Ele falando para a mulher, que da semente da mulher viria um que pisaria na cabeça da serpente. Uma promessa do Senhor para que viesse ser reerguida a natureza como Ele queria. E esse é o propósito do Senhor para a nossa vida nessa noite. É que Ele venha restabelecer em nossa vida o propósito que Ele tem desde o início, desde que você nasceu, aquele propósito que Ele te deu, que Ele entregou nas tuas mãos com todo cuidado. Pois bem, a Bíblia diz agora que Deus, Ele faz mais uma promessa. E promessa essa de trazer os patriarcas, que muitos de nós, leitores de Bíblia, conhecem a história. E agora nasce Abraão, a qual Deus, Ele diz para aquele homem: Abraão, filho de Terá, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E agora Abraão, ele ouve, ele escuta a voz de Deus. O interessante aqui é que eu analiso que Abraão, ele ouviu a voz de Deus. Deus, Ele quer que você ouça a voz dEle nesta noite. E a voz dEle é a palavra. Jesus Cristo é a palavra. João, ele vem dizendo que Jesus é o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo, Ele é Deus. Essa palavra é maravilhosa. Agora Abraão, ele escuta a voz do seu Senhor, e ele sai daquela terra, e ele sai de Arã e vai para Canaã. E agora Deus, ele concretiza aquilo que ele queria, e dá a Abraão o filho da promessa. E todos sabem muito bem que o nome desse filho era Isaac. Eu não sei o que tu tem passado nessa noite, mas eu sei que Deus, ele tem promessa para mim e para a tua vida nesse lugar. O que Deus, ele tem para mim e para você nessa noite, o diabo, ele não pode impedir, o diabo, ele não pode determinar o fim, porque a promessa, ela já está sendo gerada para a tua vida nesse lugar. E se você veio nessa noite
para ouvir a voz do Senhor, a promessa, ela já está a caminho. Glória a Jesus. Aleluia. E agora Abraão gera Isaac. Isaac gera Jacó. E Jacó, por sua vez, homem a qual Deus, ele muda seu nome para Israel. Porque o homem, eu entendo que o homem a qual Deus ele chama, ele não pode ter um nome a qual significa ou que tenha um significado ruim, um significado mau. E Deus ele pega agora Jacó e muda o nome de Jacó para Israel. E não sou eu que digo isso, mas é a palavra. E Deus ele vem mudando o nome de Jacó para Israel, que é o príncipe, aquele que luta com Deus, aquele que tem força para estar ao lado de Deus. Entenda bem uma coisa: quando Jacó lutou com Deus, ele não lutou contra Deus, ele lutou a favor de Deus, e por isso ele venceu. Jacó, por sua vez, agora, na sua história, ele é responsável por levantar as 12 tribos, responsável por trazer as 12 tribos, e dentro dessas 12 tribos nasce José. E todos conhecem muito bem a história de José. José foi vendido por seus irmãos. José, homem que sofreu, que passou provações, que foi vendido para o Egito pelos seus irmãos. Mas Deus levantou José como governador do Egito. Ei, eu acho que você não entendeu ainda, eu vou te explicar. Deus ele levantou você, que está aqui nessa noite, para ser governador. Para ser governador. Deus ele tirou do mundo, Deus ele te trouxe para este lugar, porque Deus ele quer te transformar em governador. Não é por acaso que você se encontra aqui nessa noite. Não é por questão da ocasião ou porque você quis, não. O próprio Deus te trouxe a esse lugar. Ele marcou esse encontro com você, porque Ele tem uma palavra rema para a tua vida nessa noite. E agora, esse José, que se tornou governador, José morre. E diz a palavra que agora vem o rei sobre o Egito, que não conhecia os feitos de José, que não sabia a história de José, que não sabia o que José tinha feito pelo seu povo. E o rei do Egito agora começa a escravizar aquele povo, porque ele precisava de mão de obra, porque ele precisava do trabalho escravo para que viesse crescer a sua cidade. E ele viu que aquele povo se multiplicava, e ele via que aquele povo crescia, e quanto mais aquele povo ele era humilhado, quanto mais aquele povo ele padecia, mais aquele povo crescia. E segundo a história, 400 anos se passou, aquele povo sob o jugo do Egito, sendo massacrado, sendo humilhado, sofrendo. Outrora também passei muito tempo na mão do Egito, sendo humilhado, sendo massacrado, mas a misericórdia de Deus me alcançou. Eu acredito também que a misericórdia de Deus ela te alcançou. Deus ele tem poder de mudar a vida. Eu não sei de onde você saiu, eu não sei se você nasceu no berço evangélico, também não me importa, e também não te importa, mas o que importa é que Deus ele tem o poder de mudar a história do homem. Deus ele tem o poder de mudar a história da mulher.
Deus, ele tem poder de transformar. 400 anos sofrendo. Imagina você, uma geração passou, outra geração passou, e aquele povo sendo humilhado, sofrendo, e Deus olhando para aquele povo. E Deus agora, ele olha para a terra e vê um da geração, e ele vê Moisés, um homem chamado Moisés, homem esse que foi profeta e que foi responsável de trazer o povo a Deus, um profeta diferenciado, que ele tinha por Deus a obrigação de levar aquele povo, de ser o mediador de Deus entre o povo. E agora Moisés se levanta, o homem criado no Egito, um homem criado com os costumes daquela terra. Acredito que muitos que aqui se encontram, de repente não nasceu no berço evangélico, mas viveu uma vida a qual nós conhecemos muito bem, que é o mundo regrado com suas vontades e desejos. Mas ao decorrer dessa caminhada de nossa história, tivemos a oportunidade de conhecer Jesus. E na vida de Moisés não foi diferente. Ele teve a oportunidade de saber que ele não era um egípcio, mas que ele era da família, da geração eleita. Ele era um hebreu, ele era um escolhido. E através de Jesus Cristo, nós também, através do sangue do Cordeiro, nós também podemos alcançar a perfeição. Nós também podemos alcançar aquilo que Moisés ele alcançou, que foi poder escutar a voz do Senhor, que foi poder andar ao lado do Senhor, que foi poder ver Deus, ainda que pelas costas, mas ele viu Deus. Ele ouviu Deus como ninguém ouviu. E hoje, pelo sangue, nós temos também essa oportunidade. E a história vem relatando que agora Moisés, ele sai da terra do Egito. Deus ele aparta ele daquela terra, e Moisés ele constrói família. Mas quando Deus ele dá uma ordem para Moisés, Moisés ele retorna à terra do Egito, mesmo não podendo, mesmo ele estando impossibilitado de voltar àquela terra. Moisés ele volta para fazer aquela obra, para poder fazer aquilo a qual Deus ele tinha entregado em tuas mãos. E Moisés agora vem para poder tirar o seu povo, para tirar o povo de Israel das mãos da escravidão. E ele consegue, porque Deus estava com ele. E o povo ele sai da terra do Egito, e agora o povo de Israel ele vai peregrinar no Egito. E todos conhecem bem a história, que o primeiro milagre que Deus ele faz é que aquele povo passe no meio do mar a seco, e eles atravessam aquele mar, e eles atravessam para o outro lado, e Deus vem mostrando para aquele povo que Deus estava com eles. Olha, eu estou com vocês, não se preocupem, porque eu estou à vossa frente. E nós podemos notar que Deus ele coloca uma nuvem ali para poder guiar aquele povo. Durante a noite era uma coluna de fumaça, mas durante a noite era uma coluna de fogo, levando provisão àquele povo a todo momento.
hoje é um culto de libertação, culto denominado aonde nós falamos, aonde Deus Ele procura trazer aos nossos corações uma palavra que venha nos trazer a libertação, a encontrar Deus de verdade, assim como Moisés encontrou. E durante essa caminhada, você pode observar, se você for ler as Escrituras, que aquele povo ele teve dificuldade para entender os propósitos de Deus. E por que eles tiveram essa dificuldade? Porque eles ainda ficaram, ainda que saíram do Egito, eles permaneceram com a cabeça, com a mente de escravo. Eles não abriram a mente, eles não mudaram o seu raciocínio, eles não mudaram o seu psique, eles não quiseram alcançar novos níveis, eles não quiseram ter uma visão além do alcance, eles não se entregaram de verdade. E mesmo vendo tudo que Deus vinha fazendo durante aquela caminhada, eles não mudaram. Eles não mudaram. Eles persistiram em errar, mas Deus ele persistiu no seu povo. Nessa noite, o erro do povo de Israel trouxe drásticas consequências. Um povo que tinha promessa de entrar na cidade, um povo que tinha promessa linda, maravilhosa, porque é isso que Deus ele tem preparado para aqueles que são fiéis. Eu não sei quanto tempo você tem caminhado com Cristo, eu não sei se você aceitou Jesus ontem ou já faz 10 anos, ou 20 anos, ou 30 anos, não me importa. O que importa é saber se você tem a mesma comunhão de quando você começou a caminhar com Deus. Se você continua acreditando da mesma forma de quando você saiu do Egito. Porque o povo ele falhou justamente quando ele desacreditou de Deus, quando ele achava que Deus não podia mais solucionar os seus problemas. Você acha que só você tem problemas? Você acha que só os seus problemas são tão grandes que você chega num nível que você acha que Deus ele não vai conseguir resolver o teu problema? Um dia eu também cheguei nesse nível. E quando eu cheguei nesse nível, por experiência própria e com propriedade, eu posso te dizer isso. Eu comecei a padecer, eu comecei a perder a guerra, porque eu desacreditei naquilo que Deus ele podia fazer na minha vida. 1 ano e 3 meses, aproximadamente 1 ano e 2 meses, dentro de um sistema carcerário. E quando bateu 1 ano, eu já estava dentro daquele lugar, desacreditando da promessa, desacreditando do que Deus podia fazer. E eu comecei a olhar para os problemas. Eu comecei meu corpo começou a se degradar. Isso que aconteceu com o povo de Israel. Porque o povo de Israel desacreditou. E você vai ver que aquela geração que saiu, ela não entrou na terra prometida. Isso estava quase acontecendo comigo também. Eu estava perdendo a visão da promessa.
Eu estava desacreditando do Deus Todo-Poderoso. E fui entregue à depressão. E fui entregue à doença. E quase cheguei à morte. Fiquei numa cama, como se um aidético magro não levantava, porque desacreditei de Deus. E Deus, ele falou comigo: isso tudo que você está passando porque você desacreditou. E abri essa palavra, e Deus palestrava comigo através dessa palavra, porque aquele povo também foi dessa maneira. E quando eu me reanimei e decidi acreditar em Deus, Deus, ele me levantou. Porque eu não olhei para o homem. Aquele povo, ele não estava olhando para Deus. Ele não estava olhando para o autor e consumador da fé, não. Ele estava olhando para o homem. Ele estava olhando para Moisés. Ele estava olhando para o companheiro. Ele estava olhando para aquele que estava ao seu lado. Ele estava olhando para aquele que vinha na caminhada, aquele que saiu com ele. Ele estava olhando para todo mundo. A única pessoa que eles não estavam olhando naquele momento é para Deus. A única pessoa que eles deveriam realmente estar olhando, eles não estavam. E naquele momento eu não estava olhando para Deus. E Deus falou comigo. E eu pude entender algo na hora do sofrimento. Que a prioridade em nossas vidas, em primeiro lugar, é Deus. Não é a nossa família, não é a nossa vida, não é os nossos bens, não é nada. Em primeiro lugar é Deus. E quando nós tiramos Deus de prioridade em nossas vidas, acontece o que aconteceu com aquele povo na trajetória do deserto. Pastor Fabiano, quando estiver na hora, por favor, puxe a minha camisa, para que eu venha estar passando o microfone. E aquele povo, ele errou porque ele tirou Deus da sua prioridade. E eu entendi isso, que a prioridade em nossa vida é Deus, não é amizade. Porque eu acredito que se eu e você, nós fôssemos olhar para a amizade, ou aquilo que o amigo ele tem para nos oferecer, ou até mesmo levar para os maus caminhos, nós estaríamos, não que ele seja uma má influência para a nossa vida, não, porque a vida ela é feita de escolha, e foi essa escolha errada que o povo de Israel cometeu, tirando Deus da prioridade e colocando outras coisas como prioridade, como comida, como vestimenta. Muitas reclamações foram feitas. O povo, ou nós, quando perdemos a visão, quando saímos da visão, nós tendemos a reclamar, tendemos a perguntar o porquê. Mas o que Deus ele tem a falar para você nessa noite. Eu não sei o que tu tem, o deserto que tu tem encarado. Eu não sei qual é o deserto que você tem atravessado nessa noite. Eu sei de uma coisa. Eu fiz uma escolha. Eu decidi ter uma vida com Deus. Independente se minha família ela vai comigo na caminhada, independente se meus amigos vão comigo na caminhada, independente de qualquer circunstância, independente se eu vou ter emprego, se vão me achar mais bonito ou menos bonito, se vão gostar de mim ou se não vão gostar de mim, eu escolhi Deus. E era que aquele povo deveria ter feito, ter escolhido Deus.
E quando eu escolhi Deus e quando você escolheu Deus, o diabo ele perdeu. O diabo tinha um decreto sobre as nossas vidas. De repente hoje, se eu tivesse escutado a voz do diabo lá atrás, as oportunidades do mundo, olha, você está passando por isso tudo, tem uma oportunidade para você, se reanima, isso que você está passando é depressão, mas eu vou te entregar isso nas tuas mãos, quando você chegar lá fora vai estar tudo bem. Mas eu fiz uma escolha, eu poderia até falecer dentro daquele lugar, mas eu ia com Cristo, eu ia com Deus, independente de qualquer coisa, mas Deus colocou anjos ao meu favor, porque Deus ele conhece o meu e o teu coração. E não seria diferente com o povo de Israel se eles acreditassem, mas eles optaram por não acreditar e murmurar. E é sobre isso justamente que eu quero falar com você nessa noite. Se você tem sofrido nessa caminhada, não olhe para a dificuldade que você tem encarado, porque essa dificuldade que você tem vivido, essa luta que você tem passado, e eu não posso falar pela dificuldade que você tem enfrentado, porque a dor só você sabe, porque a luta que você tem encarado é só você quem sabe, é só você e Deus. Quando você reclina a sua cabeça, o que você pensa durante o dia, é só você e Deus. Mas Deus ele está te apresentando nessa noite a opção de escolha. Ei, o que você vai escolher nessa noite? Será que você vai escolher ser massacrado pelo inimigo? Porque é isso que o diabo ele tem para oferecer às nossas vidas. Ele vem com a falsa ilusão, dizendo que o mundo é bom, que ele é gostoso, te oferece muitas coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa. Esse jovem que aqui se encontra de 34 anos tem uma experiência vasta com o mundo, porque eu vivi o mundo na maior intensidade que se pode viver, com poder, com dinheiro, mas eu escolhi Deus. Chegou um momento que eu escolhi Deus. Não tem sido fácil, e Deus não falou que seria fácil. Deus ele não prometeu a ninguém que seria, porque veio para a presença que seria a caminhada. Meu filho, vai ser fácil, pode vir, que eu vou te carregar nas minhas costas, vai ser tranquilo. Não foi isso que Deus ele falou para o povo. Ele falou que ele seria com ele. Mas se você for analisar a palavra, em várias vezes Deus ele falou para Josué: esforça-te. Várias vezes Deus ele falou para o povo, e falou para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, diga ao povo que continue, diga ao povo que vá avante. Porque está parando em meio à aflição? Você não tem que parar, você não tem que estacionar, você tem que continuar, porque quem está contigo nessa batalha é o Senhor dos Exércitos. É o Deus Todo-Poderoso que está nessa batalha com você. É Ele. Nunca desacredite de Deus. Como eu disse, eu não sei o que você tem passado. É certo, uma coisa que eu tenho para te dizer, e foi dito através dessas palavras nessa noite. Moisés vem narrando isso para benefícios, para memória, para você saber que tem um Deus.
É por isso Deus ele colocou essa história no meu coração, essa lembrança, para que você não viesse desanimar, para que você não viesse olhar para trás. É a noite de você seguir avante, é a noite de você olhar para o alvo, é a noite de você olhar para quem realmente desde o início você deveria ter olhado e não perdeu o foco. E Moisés vem narrando isso, e isso é muito lindo. E ele vem dizendo que ele te guiou no deserto. Foi ele que te guiou, foi ele que me guiou, é ele que tem te guiado. Tua vida pode estar sendo difícil, mas ele está te guiando. Ele está te guiando. Pode demorar, eu não sei qual o tempo, mas ele está te guiando. Pode vir a humilhação, como está escrito aqui na palavra, e você vai vendo, e te humilhou, e ele também te tentou, para saber o que estava no teu coração. E o que tem passado no teu coração no tempo de angústia? Será que você se torna um fraco? Ou você reage como um soldado? Mas, Tiago, é tão fácil falar. Eu estou falando porque eu também passei. E eu acredito que você também passou por muitas provações. Você também passa por situações. E passou ao longo de tua vida muitas coisas. Mas o que Deus está preocupado não foi no que passou. Deus ele está preocupado comigo e contigo. É no que está acontecendo. É no que está acontecendo agora. É o que está acontecendo nesse momento. De como está o seu coração. O que Deus ele está preocupado é de como você vai encarar esse deserto. E ele pode ter até te humilhado. E eu passei por isso. Mas foi para saber o que estava no meu coração. E o que está no meu coração é Deus, é a palavra. Meu coração está cheio de Deus, não mais da droga, não mais das armas, não mais da luxúria, não mais dos desejos carnais, mas dos desejos celestiais. Não há coisa mais gratificante do que ministrar a palavra do Senhor, do que ser um homem digno, um cidadão de bem. Nós vemos muitos dizerem por aí, mas eu não vou à igreja, mas sou um cidadão, não preciso ir à igreja, eu não roubo, eu não mato, eu não trafico, eu bebo a minha cervejinha durante a semana, fumo meu cigarro, tenho fé em Deus. A Bíblia fala que sem renúncia é impossível chegar ao reino. Sem negar as coisas desse mundo é impossível chegar ao reino. Nós temos que abrir mão para estar na presença de todo o coração. E Deus ele prova os nossos corações. De repente você está sendo provado. De repente seu coração está sendo provado. E ainda há tempo. Porque se Deus ele está falando contigo nessa noite, ainda há tempo. O tempo está posto diante de você. E Moisés vem dizendo, porque não foi as palavras dele, foi a palavra que Deus estava falando através dos lábios de Moisés, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, te sustentou. No meio do deserto, Deus ele manda provisão, ele sustenta. De repente, o desemprego. De repente, você quer algo e naquele momento você não tem. Você está almejando um sonho e você não consegue conquistar.
mas no tempo certo Deus ele vai dar. E Moisés vem dizendo: Deus sustentou. Deus ele tem me sustentado, também vai te sustentar, ele tem te sustentado. E o mais engraçado é que Deus ele sustentou aquele povo com o sobrenatural. E quando eu estava no deserto eu vi isso, eu não tinha nada. Não tinha dinheiro, não tinha alimento, não tinha nada. Mas Deus enviou alguém para abençoar. E isso é o amor. Naquela época Deus ele desceu o maná. Hoje em dia Deus ele usa eu e você. Porque somos irmãos em Cristo Jesus. Eu aprendi sobre o amor. O amor pelo meu próximo, pelo aquele que está ao meu lado. Porque isso me faz ter uma vida de vitória. E era isso que Moisés estava falando. E era isso que Deus estava falando para o povo. Eles não passariam privação se eles tivessem sumido em meio ao deserto. Mas eles queriam saber do que eles tinham lá no Egito. E Moisés vem dizendo: nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nessa palavra que foi dita nessa noite, Deus ele vem mostrando a sua provisão, veio mostrando que em meio àquela tribulação, em tudo que eles estavam passando, aquilo ali era passageiro. E a tempestade nessa noite, Deus está fazendo ela chegar ao fim. Com certeza está vindo a calmaria, porque Jesus está no barco. Jesus está nesse deserto. Jesus está vendo essa provação que você tem passado. E Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não desista, vá em frente, persevera, lute, ore, abre mão, entregue seu tempo a Deus, procure o tempo máximo, dá a Deus. Antigamente eu não queria, Deus me colocou dentro dessa situação, pastor, dentro de um cárcere. Eu já sendo um trabalhador, pai de família, fora do crime, e Deus ele me fez passar para que eu viesse aprender muitas coisas, e uma dessas foi dar mais tempo a Deus, porque antes de ser preso eu dava mais atenção ao telefone, dava mais atenção ao meu trabalho, e esquecia de ler a palavra, esquecia de jejuar, não abria mão dos meus negócios pessoais para Deus. E Deus ele me fez passar para que eu viesse abrir para que minha visão viesse ser ampliada. E você não precisa passar por provação, não. Você tem uma pessoa como exemplo de que quando você dá mais prioridade às coisas que não é do reino, você acaba padecendo, você acaba passando por situações que, infelizmente, Deus até pode colocar as mãos, mas Ele permite para que você venha acordar. Na minha vida foi dessa forma. O povo de Israel, ele padeceu, ele sofreu para ver se acordava. E mesmo assim, uma geração que não conhecia a história, que não saiu do Egito, e somente Josué e Caleb entraram naquela terra a qual Deus ele tinha prometido, porque eles saíram com a visão e entraram na terra com a visão.
De repente eles tiveram momentos que eles até pensaram em desistir, esmoreceram, mas na totalidade eles não murmuraram, eles não desistiram, eles avançaram. E eu fecho essa palavra te dizendo: Deus, Ele pode até ter te humilhado, você pode ter passado no deserto, está passando no deserto, a humilhação está passando, o vento está soprando, você está se sentindo só, você não encontra um ombro amigo, você não consegue achar a solução do teu problema. Ei, eu te apresento a solução nessa noite. A solução, ela é Jesus, e Ele está aqui de braços abertos para poder te receber a hora que você quiser, quando você quiser entregar seu coração de verdade, com integridade, e decidir: hoje, Senhor, eu quero entregar de verdade, hoje eu quero confiar, eu até errei, eu até desacreditei, mas hoje eu entrego em tuas mãos, Senhor, a minha vida, para que tu venha fazer. Não leve em consideração os meus erros, Pai, mas a partir de hoje, toma a frente da minha vida. É isso que Deus, Ele quer de você. Ele até te humilhou, te fez passar fome, mas Ele também vai te sustentar. Ele também vai ser o teu ajudador. Tem um tempo, e nós temos que aceitar o tempo de Deus. Entenda isso nessa noite, e que Deus, Ele venha abençoar a tua vida abundantemente mais. Foi até aqui que Deus, Ele colocou no meu coração, que Deus te abençoe. Guarde isso, guarde essa palavra, porque Deus, Ele tem vitória para você. Deus, Ele quer que você saia ali fora hoje. Ele quer que você chegue no seu lar, mas chegue lá levando boas novas. E isso é ser crente, isso é acreditar em Deus, acreditar em Cristo, é crer que Deus está fazendo agora, Deus, Ele está agindo hoje, e amanhã será diferente. Amanhã o sol vai raiar. O choro, ele pode ter até durado uma noite, mas a alegria, ela virá sobre logo de manhã. Durante um tempo eu achei que esse choro até durou muito, mas tem um tempo. Você pode estar achando que o choro está demorando, mas a alegria, ela vai vir. E que Deus, Ele venha abençoar a tua vida em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade e passo para quem é de direito, meu pastor Fabiano. E Deus, Ele venha abençoar a tua casa, tua família, teu ministério, esse ministério lindo, a qual Deus entregou em tuas mãos. E eu sei que com certeza, meu pastor, vai ser abençoado e já tem sido muito abençoado, porque Ele colocou nas mãos de uma pessoa responsável, que tem responsabilidade com a sua obra, assim como Ele fez com Moisés. Deus, Ele também fez contigo. E eu sou grato a Deus de ter te conhecido e de ter você na minha história, porque você é um marco no meu coração. E eu sou grato a Deus pela tua vida e pela tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus.